Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de Sociologia, falando sobre o Fordismo. Se vocês olharem o título da aula, aparecerá lá como Formas Científicas, blá 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 blá, aula 3. Não significa que nós temos 3 aulas sobre o Fordismo, tudo bem? Significa que dentro deste tema, Formas Científicas e Organização do Trabalho, existem 4 aulas. Uma aula de introdução e depois uma aula sobre cada uma dessas formas. Certo? Se você não assistiu a aula 1 e está vindo aqui para a aula 3 sobre o Fordismo, eu aconselho que vocês deem uma olhada naquela aula 1 antes de estudar essa aula 3. Tá? Não custa nada, tem 20 e poucos minutos lá, a aulinha, e ela serve para que vocês possam mergulhar mesmo no ambiente, né? No ambiente social, filosófico, social, econômico, que possibilitou o surgimento dessas formas científicas. Sim, né? Então, assim, lá na aula 1 eu comento o porquê do surgimento, né? Porquê do surgimento, nas condições que surgiram essas formas científicas. Então, elas são importantes, ainda que seja um tanto quanto raro o aparecimento de uma questão especificamente aí sobre isso no vestibular, serve como mais um instrumento para vocês, um instrumento para que vocês usem na sua argumentação, lá na hora da redação, né? Dependendo do tema, pode ser muito importante, pode ser muito útil. Tudo bem? Bom, então vamos dar início aí à nossa aula. Vocês já devem ter estudado, né? Já devem ter ouvido falar, já devem ter lido que existe como se fosse uma escadinha, né? Você tem lá Taylorismo, Fordismo e finalmente o Toyotismo. Para quem já assistiu às 2 primeiras aulas, essa escadinha que nós estamos acostumados a estudar, ela é vista por nós aqui, né? Então, para quem assistiu às 2 aulas, ela é vista por nós como um todo orgânico, ou seja, como momentos de superação, de interrupções, portanto, e de continuação. Então, o que significa? Significa que o Fordismo, num certo sentido, ele já estava presente lá no Taylorismo, que o Toyotismo, num certo sentido, já estava presente no Fordismo. Né? Afinal de contas, a versão, nós estamos tomando como metodologia o materialismo histórico. Né? Então, não vamos entender como Fordismo, Taylorismo e Toyotismo como se fossem coisas estanques, inertes, como se fossem mudanças ocorridas apenas dentro do ambiente fabril, mas sim entender que essas formas científicas de trabalho, elas são reflexos de um todo muito maior, que é o domínio do capitalismo propriamente, né? Que são as características capitalistas que reverberam aí as suas as características capitalistas que reverberam dentro da fábrica, evidentemente, mas também fora. Né? Então, essas mudanças, elas ocorrem, claro, dentro do ambiente da fábrica, mas elas permeiam toda a sociedade. Né? Toda a sociedade. Certo? Bom, isso tudo que eu falei é para que
é muito pouco, né? Mas ainda assim é algo que já está presente com maiores detalhes lá na aula 1, né? Então leiam a aula 1. Muito bem. Então, nessa perspectiva de que o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, eles se misturam e há um incremento, né? Que há uma absorção do Fordismo por características tayloristas e etc., será o nosso mote da aula. Ou seja, nós falaremos sobre aquilo que é semelhante, aquelas coisas que são semelhantes do Fordismo em relação ao Taylorismo e aquelas características que são novidades, né? As características que são próprias do Fordismo. Tudo bem? Então tá jóia. Então vamos começar pelo nome do livro do Henry Ford, do início do século XX, este americano que, se você ainda não se tocou, é o fundador da indústria automobilística Ford, certo? Bom, se você lembrar lá do Taylor, né, o nome principal do Taylor, o nome do livro principal de Taylor é Princípios da Administração Científica. Então, lá no próprio título do livro, já está clara a intenção de Taylor, né? Ou seja, dar suporte para que, se não empresários, para que a alta gerência das fábricas, das indústrias, das empresas, dar suporte intelectual e, mais do que intelectual, suportes comprovados cientificamente de como, para que, dar suporte para que as ações e as relações entre trabalhadores e patrão sejam as mais úteis no que se refere a 2 pontos. Lembrem-se sempre desses 2 pontos tratados lá na introdução. Todas essas formas científicas de organização, elas lutam em 2 frentes. A primeira é trazer mais lucro ao empresário. E a segunda é fazer com que o trabalhador se sinta parte importante e indispensável para a empresa. Certo? Em outras palavras, o que eu venho chamando nas 2 primeiras aulas. Capturar, dominar, cativar a subjetividade do trabalhador. O trabalhador não se enxergar como alguém que é explorado, como alguém que recebe muito menos do que ele deveria receber, mas como alguém de extrema importância e reconhecimento dentro da fábrica, dentro do seu ambiente de trabalho, certo? Enquanto lá no Taylor, então, estava mais clara, o título, né, do livro já era um pouco mais explícita essa ideia, no caso do Ford, o título do livro é Princípios da Prosperidade. Prosperidade, gente, é riqueza, né? Prosperidade é riqueza. Então, princípios da prosperidade. O que você imagina? Que você vai encontrar uma certa receita sobre como tornar-se rico. E aí que é o interessante. Por quê? Porque essa riqueza, essa prosperidade, ela não está mais focada diretamente no empresário. Ela não está mais focada. Algo que
Taylorismo, isso ficava mais evidente. Lembra quando nós conversamos? A gente falou assim que lá no Taylorismo, a ideia é que o trabalhador ele tem uma mentalidade de um boi. Né? E isso não sou eu que estou falando. Nós lemos lá, fizemos uma citação própria do livro. Ou seja, o que o Taylor escreveu, ele não esperava, em hipótese alguma, que algum trabalhador iria ler. Né? Então, o seu escrito estava endereçado para pessoas já bem específicas. No caso aqui do Fordismo, nós estamos num período de distanciamento lá em relação ao Taylor, de mais ou menos 30 anos. Quer dizer, nós já estamos no século XX e, portanto, essa imagem de um trabalhador extremamente bruto, extremamente ogro, pau-mandado, né, cego, surdo e mudo para tudo aquilo que acontece dentro do ambiente da fábrica, um sujeito que simplesmente acata as ordens, seja elas quais forem, esse trabalhador ele está perdendo cada vez mais espaço. Né? Ele está perdendo cada vez mais espaço. Portanto, é necessário ou é necessária uma defesa e um discurso que tente abarcar a todos. Então, quando se fala em princípios da prosperidade, essa prosperidade ela está tanto relacionada ao empresário quanto ao trabalhador. Olha só, gente, como que nós, questão de 30 anos, nós conseguimos criar um sentimento de pertencimento que não existia. Ou seja, o trabalhador, ele pode se valer desses princípios tanto quanto o empresário. Parênteses, é claro que isso nunca vai acontecer, afinal de contas, né? Empresários são muito diferentes de trabalhadores. Né? Agora, não interessa, né? Interessa que existe essa tendência. Ou seja, existe essa... qual que é a tendência? A tendência é fazer cada vez mais com que o trabalhador se sinta reconhecido dentro do seu ambiente de trabalho. Reconhecido dentro do ambiente de trabalho. Nós estamos, gente, 1910, 1915, nós estamos até a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, existe um movimento fortíssimo dos sindicatos, existe movimentos anarquistas, movimentos muito fortes de operários. As pessoas elas estão sendo educadas politicamente, né? Afinal de contas, isso tudo se resume a relações políticas. Elas estão sendo educadas. Então, aquele discursinho muito explícito, aquela verdade muito crua, ela já não cola mais. Né? O trabalhador ele já não esse trabalhador bruto e ogro que até a época de Taylor se estava acostumado e que se prezava, já não é mais verdadeira. Né? Então, dentro das fábricas começam a existir essa conscientização de classe, esse engajamento político. Então, a estratégia para fazer com que o trabalhador sinta-se reconhecido dentro do seu ambiente de trabalho, ela tem que ser muito mais sutil, ela tem que ser muito melhor orquestrada por aqueles que detêm o poder. Certo? Então, o que a gente vai ver?
a gente vai ver que aquilo que foi proposto pelo Taylorismo sobrou muito pouco no Fordismo, né? Basicamente, né, a semelhança em relação ao Taylorismo é essa que está aí, ou seja, a competitividade entre trabalhadores mediante incremento salarial. Competitividade entre trabalhadores mediante o incremento salarial. Falamos muito sobre a competitividade lá no Taylorismo. No Taylorismo, a competitividade entre os próprios trabalhadores que possibilita competitividade por um salário melhor. É essa competitividade que faz com que um trabalhador seja inimigo do outro, né? Com que um trabalhador vigie o outro, com que um trabalhador, caso seja necessário, passe a perna no outro. Então, essa competitividade ela é necessária para que se desmembre aquele sentido de coletividade que as formas tradicionais de organização do trabalho traziam. Então, ao desmembrar, ao dissolver, melhor dizendo, ao dissolver este sentimento de coletividade, o indivíduo, enquanto aquele que é único, que, vou repetir o que eu usei na aula 1, em que vê o outro trabalhador como alguém que está fortuitamente, casualmente, dentro do mesmo lugar, desempenhando as mesmas funções. Porque o cara está aqui porque está aqui mesmo, né? Ele não consegue enxergar que ele está lá porque as condições sociais dele, trabalhador, se assemelham também a do outro, que se assemelha do cara que está do lado, que se assemelha, né? Isso que a competitividade, mediante o aumento salarial, provoca, né? Provoca dentro do ambiente de trabalho. Certo? Então, essa é o ponto-chave. Não imaginem, por favor, que esse aumento salarial, esse incremento no salário, seja algo exorbitante. Gente, ninharia, dinheiro de paçoca, cêntimos de dólar, né? Cêntimos de dólar, literalmente, tá? Não tô sendo dramático, não. É um aumento em centavos no salário, certo? Bom, quais são as novidades, então? Vamos lá. Quais são as novidades em relação do Ford em relação ao Taylorismo? Primeiro, gente, e o mais básico de tudo, é que quando o Taylor está escrevendo, ele está escrevendo para metalúrgicas, né? Ele está escrevendo dentro de um ambiente da metalurgia. Então, é produção, principalmente, né, no caso do Taylor, produção de placas de aço, certo? Placas de aço. O Ford, ao contrário, ele vai aplicar esses princípios da administração científica dentro de uma empresa de automóveis. Então, essa é a diferença básica, né? Essa é a diferença básica. Por quê? Porque em uma empresa de automóveis, se exige um conhecimento do trabalhador que um trabalho mais qualificado em relação à metalurgia da época, né? Então, esse ponto ele não pode ser negligenciado. Quer dizer, o trabalhador
brutão lá, ele provavelmente não encontrará espaço dentro aí das empresas Ford, das empresas de produção de carros. Lá na, lá na aula de geografia, a gente vê que a esteira, né, a implementação da esteira é uma novidade. Né? Se a gente quiser ser... Não estou falando de professor, tá, gente? Por favor. Eu estou falando assim, aqueles esquemões básicos que a gente faz antes de estudar para o vestibular. Se a gente quiser ser bem rasteiro, né? Se a gente quiser colocar lá em uma palavra o que mudou de uma coisa para outra, você coloca a diferença de Taylorismo para o Fordismo é a criação da esteira, ponto final. Né? Mas é claro que isso é muito grosseiro. Né? Claro que isso é muito grosseiro. A esteira, ela é uma novidade do ponto de vista espacial. Né? A esteira, ela é uma mudança na estrutura espacial da fábrica. Porém, ela é o instrumento mais aprimorado, ela é um instrumento mais aprimorado daquilo que Taylor já havia dito. Porque lembra que eu comentei com vocês que o método científico do Taylorismo ele é feito a partir de milhões exaustivas análises dos gestos, das atitudes do trabalhador frente ao produto produzido, a descrição de todos os gestos que o trabalhador faz para a consecução dessa peça, dessa placa de metal, dessa bacia, sei lá, do que vocês queiram imaginar. Então, havia sim pessoas que cronometravam, que mediam o tempo, que tabulavam, que colocavam lá no Excel quantos segundos ou quantos minutos a pessoa gastou para fazer a sua função em relação àquela peça lá. A esteira, ela não precisa. Com a esteira, não é necessário essa vigilância. É só você aumentar o ritmo da esteira. Olha que sensacional e que bosta ao mesmo tempo, né? Que triste. A esteira, ela vigia os trabalhadores por ela mesma. Então, se a ideia, ao invés de ficar lá o capataz, o capitão do mato, né? Ao invés do capitão do mato ficar lá responsável por 10 trabalhadores e ficar vendo assim, ó, você está respirando muito, respira menos porque seu tempo está a mais do que o do outro. Isso vai fazer diferença mais para frente. Ao invés de ter esse capitão do mato, não. Você tem um botão que é apertado pela gerência. Quando este botão é apertado, a esteira aumenta a velocidade. Se a esteira aumenta a velocidade, automaticamente você, enquanto trabalhador, também aumentará a velocidade da produção, certo? Então eu coloco aqui, espero que esse ponto tenha ficado claro, né? Eu coloco como uma novidade, ela é uma novidade espacial, né? É uma novidade vou colocar no design da fábrica, mas ela é simplesmente uma atualização desse ponto do Taylorismo, certo? Bom,
Além da esteira, nós temos a produção em série, então, quer dizer, a produção seriada de poucos modelos de automóveis, evidentemente. Quer dizer, nós temos os modelos, eles são raríssimos, as diferenças entre os modelos, elas são quase que inexistentes, e é feito sempre do mesmo jeito, sempre seguindo uma mesma ordem, altamente mecanizado, né? Reza a lenda, a gente não sabe até onde isso é verdade ou não, mas reza a lenda que o próprio Ford, ele tenha dito o seguinte: o nosso consumidor, ele pode escolher a cor que ele quiser do Ford, desde que seja preto. Certo? Por quê? Porque só se produzia carros pretos, de um tipo específico. O modelo T. Né? Modelo T. Só se produzia um tipo de carro de uma cor. Então, o consumidor, na hora que ele fosse comprar, ele não teria outra possibilidade para escolher. Mas, ao mesmo tempo, pela produção ser em série e não ter diferenças entre modelos, a produção ela ficaria mais barata. Né? Eu comprava as mesmas matérias-primas sempre. Certo? Então, considerando que esse trabalho ele é já tendo consciência, Freud, olha só, Ford já tendo consciência de que esse trabalho ele é enfadonho, repetitivo, mecânico, automatizado, parará, qual que é a alternativa? Aumentar o salário. Mas aí nós não estamos falando de cêntimos. É de fato aumentar significativamente o salário, os salários daqueles trabalhadores que, claro, se destaquem. É aí, gente, é justamente neste período, ou seja, lá no Primeira Guerra, entre Guerra e Segunda Guerra, que a classe média ela começa a fazer uma certa a conseguir fugiu a palavra da cabeça, que o trabalhador ele consegue fazer isso, lembrei, fazer o pé de meia, porque até então, gente, 99,9% dos trabalhadores, eles não tinham condições de guardar dinheiro, não tinham condições de fazer poupança, não tinham condições de fazer pé de meia. O que se ganhava era usado para a manutenção da vida naquele período, no mês, na semana, né? Enfim. Isso ao longo da vida. O Fordismo é que estabelece, e aí de uma vez por todas, quer dizer, até hoje, né, estabelece a adoção de altos salários. Alguns trabalhadores, e não são poucos, tá, gente? Não vamos imaginar assim, é um só, né, dois. Não é assim também, não é raro. Pessoas que têm, dentro de uma empresa, pessoas que ganham um salário alto, né, significativo. Bom, então é que é estabelecido até hoje. Esses salários, esse incremento salarial, ele é visível. Então, o sujeito, ele entra em competição com o outro, ele se vê como inimigo do outro,
ou ele não consegue se enxergar enquanto mero trabalhador. Por quê? Porque aquele salário imaginado que está lá, né, para ser conquistado, ele de fato muda a vida desse trabalhador. Muda, isso é o que eu quero dizer, ele muda realmente a vida do trabalhador. Esse trabalhador, ele passará a consumir um rol de mercadorias que era inimaginável. Esse salário alto, ele permite isso aos trabalhadores. E aí você me pode perguntar, mas por quê? Por que essa ideia de colocar salários altos, né? Salários bem acima do normal, para um número não pequeno de trabalhadores? Né? A primeira resposta, e de fato a resposta básica, é essa: colocar trabalhador contra trabalhador. Mas mais do que isso, servir como um incentivo para que os trabalhadores não participassem de greves. Por quê? Porque as greves, elas são um fenômeno social que começa a aparecer com uma frequência enormemente maior, nem sei se existe essa expressão, mas assim, muitas vezes mais aparece a greve dentro do 1920, 1930, 1940. Por quê? Porque os sindicatos estão extremamente fortes. A greve aparece muito mais nesse período do que lá no Taylorismo. O Taylorismo não se preocupava com greve. Então, lá no Taylorismo, os sindicatos eles estão bem difusos ainda, eles são ainda organizados de maneira tradicional, não estão institucionalizados, enquanto no Fordismo isso já ocorre, né? Gente, não acredita que sindicato daquela época é igual ao de hoje. Hoje a gente paga lá, cada profissional paga um dinheiro lá por ano e quer que se lasque, não sabe nem onde fica o sindicato. O sindicato naquela época, ele servia como comunidade educativa, né? A comunidade, ela participava intensamente das atividades do sindicato. Então, era lá, você aprendia, você ia conhecer sobre socialismo, você ia conhecer sobre anarquismo, você ia conhecer sobre comunismo, você iria conhecer sobre os problemas do capitalismo. Você ia fazer churrasco, fazer almoço, você ia jogar bola, né? O trabalhador. Então, veja como que... orgânico o negócio. Aula 1, o negócio é orgânico, reflexo da sociedade como um todo. Bom, além, então, espero que esteja claro esse ponto. Além desses altos salários, a mudanças assim muito perceptíveis são essas duas últimas que estão interligadas: uma gestão participativa e uma organização descentralizada, que na verdade, gente, quer dizer a mesma coisa, tá? Se você quiser tirar um desses tópicos aí, pode tirar. Gestão participativa gestão participativa, o que é? É dar voz ao trabalhador na construção diária da fábrica. Certo? Em outras palavras, o trabalhador, ele tem direito, ele tem acesso a sugerir,
a discutir com superiores, com gerentes, com o dono, se for o caso, sobre melhorias da fábrica. Olha, eu gostaria que fosse assim, por causa disso, disso, disso. Lá no setor que eu trabalho, na faixa da esteira, que eu trabalho, tem uma goteira que ela fica incomodando, e chove, e cai na cabeça, não dá para mexer. Olha só. Quando o trabalhador ele é capaz de fazer isso, e mais do que falar, ele ver que a sua reivindicação ela foi aceita, velho, isso produz no trabalhador uma sensação mesmo de estou no melhor lugar do mundo. Eu tenho que trabalhar, só que eu trabalho, né? Assim, é uma obrigação trabalhar, que eu preciso ganhar dinheiro, mas graças a Deus, ou graças a Ford, ou graças ao, né, Silvio Santos, e graças ao empresário tal, eu trabalho numa empresa maravilhosa. Por quê? Porque, né, além de eu ganhar meu salário, eu tenho a possibilidade de aumentar e muito esse meu salário. E mais do que isso, eles nos escutam. Eles melhoram as minhas condições de trabalho. De jeito nenhum que eu vou entrar em greve. Imagina se eu perco esse emprego dos meus sonhos. Certo? Como que era lá no Taylorismo, gerência aqui, trabalhador aqui. Ó, não dá nem para você ver na aula a diferença, né? Diferença abissal. Gerência, trabalhador. Relações objetivas. Hierarquia ossificada. Sabe o que é ossificado? Que não admite mudança, que já está cristalizado, eternizado, né? Esse que significa ossificado. Então, aqui é gerente e ponto final, aqui é trabalhador, ponto final. O que você tem que falar se é um mero, né? Um mero carregador de lingotes de aço, como nós citamos lá na aula do Taylor. E, evidentemente, por isso que eu falei que esses dois tópicos estavam são praticamente a mesma coisa. Quando a gestão é participativa, quer dizer, quando eu, enquanto trabalhador, sou ouvido, é lógico que para que isso aconteça, a organização da fábrica ela tem que ser descentralizada, né? É lógico. Quer dizer, as relações de poder, elas estão dissolvidas. Então, o patrão mandou você fazer tal coisa. Aquela ideia de que o patrão ele é a fonte de todo o mal, de toda exploração do trabalhador, que existe no Taylorismo, que existe em outros lugares, não é verdadeira para de novo eu ia falar Freud. Não é verdadeira no caso do Ford. Por quê? Porque quando você dissolve o poder, então, ó, você tem gerente de produção, gerente de vendas, gerente de de inspeção, né? Gerente de faturamento, gerente do cacete A4, gerente do Frevers, gerente do Lever. O patrão ele está muito longe, né? O patrão ele está muito longe. Então, velho, quando você vai reclamar sobre alguma coisa,
Você não vai chegar assim, puta, o dono da fábrica é um filho da Bit. Não, você não vai falar isso. E por quê? Porque ele está muito longe. Você vai falar assim, o meu gerente é um filho da Bit. Por quê? Porque ele mandou eu fazer tal coisa. E aí você tem aquela hierarquia, só que essa hierarquia está disfarçada. Ou seja, em resumo, né, gente, para finalizar a nossa aula aqui, o que nós temos com o Fordismo? Nós temos uma atualização do Taylorismo. E essa atualização, e o que significa empiricamente essa atualização? Significa que o trabalhador ele está cada vez mais consciente de si. O trabalhador está cada vez mais consciente da sua situação enquanto classe explorada. E para que essa conscientização não efetivamente ocorra, é preciso uma reformulação do capitalismo. É preciso uma reformulação das atitudes dentro da fábrica. Por quê? Porque 90% dos trabalhadores estão dentro da fábrica, dentro de fábricas. Certo? Então, o Fordismo, ele, ao contrário do que uma visão ingênua poderia sugerir, ele não reconhece mais o trabalho do trabalhador. Ou, se ele assim o faz, né, quer dizer, se no Fordismo é verdade que o trabalhador ele é mais reconhecido do que no Taylorismo, isso só ocorre para que o capitalismo se acentue e o capitalismo se estabeleça ainda mais. Olha que louco, né? É essa ideia do movimento dialético mesmo. Do dialético. Então, você, numa linguagem, numa imagem, seria isso. A relação ela é sempre essa, quer dizer, o operário, o patrão, ele estende uma mão, ele oferece algumas coisas e ele recolhe muito mais do que ele oferece. Muito mais do que ele oferece. No caso do Fordismo, a diferença básica do Taylorismo para o Fordismo é que no Fordismo se oferece um pouquinho mais de benefícios para o trabalhador do que no Taylorismo. Mas, em compensação, esse pouquinho a mais que é oferecido resulta num recolhimento, num retorno para o empresário infinitamente maior do que no Taylorismo. Então, essa é a ideia principal. Há uma melhora, é isso que a gente não consegue entender, moçada. É isso que né, de deixar assim a gente louco mesmo. Uma melhora minúscula no nosso ambiente de trabalho já faz com que a gente esqueça a nossa consciência de classe. Já faz com que a gente esqueça que nós somos trabalhadores. E que somos nós os produtores da riqueza, nós os produtores da mais-valia. Né? Ou seja, a gente começa a trabalhar exatamente de acordo com aquilo que o empresário, né? O empresário, o patrão, o dono da fábrica, quer que nós trabalhemos. Então,
eu vou comentar isso com maiores detalhes lá no Toyotismo, mas não é de se estranhar, por exemplo, que hoje em empresas, né, a gente fica falando, nossa, olha, você viu, vi na internet lá no Google, porra, os caras têm, né, os caras trabalham lá no Google, os caras têm rede, eles têm salas climatizadas, os caras comem, né, tem comida de graça, tem salgadinho, tem cerveja, tem isso, tem aquilo. O cara tem spa dentro da fábrica. Nossa, deve ser muito bom trabalhar lá. É verdade, gente, deve ser muito bom trabalhar lá. Melhor do que trabalhar dentro de um forno de cerâmica, com certeza absoluta. Agora, não vejam isso como um ato de bondade do empresário. O retorno financeiro, o retorno do capital, ele é incrivelmente maior. Haja vista você pegar aí os bilionários, né, os caras mais ricos aí da Forbes, né, a Forbes que faz essa lista dos mais ricos, a revista Forbes. Você vai ver que os caras... pega os 100 mais ricos do mundo. Desses 100 mais ricos do mundo, estão todos, né, você tem lá o domínio da tecnologia, da internet, né, de donos desses lugares. Quer dizer, o dono do Google está lá, o dono do Facebook bilionário. O exemplo mais claro que nós temos aí, o Bill Gates, o cara, né, cagardário. É gostoso trabalhar? É, mas, né, tem esta... Não é de graça. É aí que... essa é a palavra. Não é de graça. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido essa aula sobre o Fordismo. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pergunta aí, pergunta no canal, pergunta no WhatsApp, pergunta no Facebook. A gente dá um jeito de responder. Beleza? Então, nos vemos aí nas próximas aulas. Lembrando que sobre este tema nós temos apenas mais uma aula, que é a aula 4, que falará sobre o toyotismo. Maravilha? Beijos, abraços, até mais.